Estamos na nossa segunda semana, demorou cair a ficha aqui, segunda semana dessa série abençoada. Terceira semana, né? Pastor Fernando começou, eu preguei uma, agora a terceira semana, por isso que eu fiquei confuso, mas é a segunda que eu estou pregando na série. E hoje de manhã na oração, para aqueles que não sabem, a gente tem uma sala de oração, muita gente nos visitando, e geralmente o pessoal que está envolvido no culto se reúne lá, e a gente gasta um tempo orando, buscando a Deus direção. Como eu faço parte do primeiro culto, eu faço uso desse momento antes das 9 horas. E hoje de manhã eu estava lá, buscando a Deus como de costume, e eu me lembrei de algo que alguns de vocês vai lembrar também, e outros vão falar, de que ele está falando? Não é da minha época. Respeito aos jovens que não sabem o que é as coisas boas da vida. Eu me lembrei de um 3 em 1 que tinha na minha casa. Quem sabe o que é um 3 em 1? Eita, povo velho, meu Deus. Quem não levantou a mão é mentiroso. 3 em 1 era um aparelho que todas as casas, naquela época, das décadas de 70, 80, tinha. E irmãos, era um luxo quem tinha um 3 em 1. E nós tínhamos um 3 em 1 desse tamanho assim. Cassete, estou descrevendo para aqueles que não sabem, uma parte longa do rádio, e em cima abria-se a tampa, era onde tocava o disco de vinil, que hoje é chique quem tem um disco de vinil, voltou a ser chique novamente. E eu me lembrei hoje nessa oração, estando nessas tardes de sábados, que eu ficava a tarde toda ouvindo rádio, tentando achar as músicas que eu gostava, para gravar num cassete. Quem fazia isso na época, lembra? Ah, vocês sabem o que... Bom, eu viajei no tempo hoje, eu ficava lá a tarde inteira, ouvindo, e tinha um segredo, porque esses rádios, embora modernos para a época, eles tinham muitos problemas, e um deles era você achar a sintonia da rádio perfeita. Quantos sabem o que eu estou falando? A sintonia fica ali, aí parecia que você estava no lugar certo, mas não estava, dava as interferências, dependendo do local que você estava, você não pegava um bom sinal da rádio, e às vezes as rádios que a gente queria ouvir as músicas, tinha esse problema, e eu ficava ali. E quantos de vocês gravando essas músicas, na hora que você assim, a música está indo, está gravando, de repente, o locutor, movido lá do espírito do mal, falava assim, Jovem Pan, irmãos, eu queria matar o cara, porque eu queria na tarde sair de carro, tocando o meu toca-fita, e que parecia que é uma fita que eu comprei, entendeu? Não era coisa que eu copiei ali, copywriting na época, né, lá da rádio. E quando o cara falava, eu morria de raiva. Ou então no finalzinho ele falava 99.3. Todo o trabalho perdido. E aquela música que eu esperei agora, as 10 mais tocadas do dia, ia só chegar na tarde. A gente não tinha dinheiro para comprar fita original, a gente não tinha dinheiro para nada, a verdade, né? A gente não tinha dinheiro para ter o disco, para gravar, então a gente ficava na rádio. E por que eu estou falando isso? Deus me fez lembrar disso. E Deus me lembrou que às vezes, assim como eu ficava naquelas tardes, nós estamos buscando algo. Hello? Comecei a pregar agora. Buscando algo. Tentando nos sintonizar. Tentando ouvir bem. E às vezes a gente acha que a gente encontrou a sintonia certa. Isso era Deus falando comigo hoje. Só que ainda tem alguns chiados que está deixando a interferência incomodar você de ouvir. Ou, como aquele locutor, vozes continuam a soprar e atrapalhar você de gravar no teu coração o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus fala. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu tenho certeza que Deus fala, mas às vezes, irmãos, tem um trabalhinho também que a gente precisa fazer. Se a rádio estivesse tocando na sintonia certa e o locutor calado, eu tinha que apertar o rec, gravando, e ficar atento àquilo que Deus, a música estava falando. No nosso caso, o que Deus está falando. Deus quer falar com a gente. Mas eu quero te pedir agora para sintonizar.
Eu usei o termo em inglês hoje, refined, refinar, afinar a sua sintonia com o Espírito de Deus. Não simplesmente estar aqui, porque às vezes a gente fala, eu estou no lugar certo. A rádio às vezes parecia estar no lugar certo, mas estava fora de sintonia. A gente pode estar aqui a mente em outro lugar. A gente pode estar aqui não conectado ou não gravando o que Deus está falando. Eu quero te encorajar hoje a deixar que o Espírito Santo fale com você. Vamos fazer uma oração pedindo isso? Feche os seus olhos para a gente já desintonizar com tudo aquilo que está ao nosso exterior. Pai Santo, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã. Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar e através de nós. Deus, essa igreja, quando o Senhor a fundou, o Senhor disse que ela seria um hospital para sarar muitos. Eu fui sarado aqui, Senhor. Muitos foram sarados aqui. O Senhor fala e o Senhor muda a vida neste lugar. Nós te pedimos essa manhã, Senhor, nesse começo de tarde, que o Senhor continue a falar conosco. Nós não estamos aqui por estar, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco, queremos que o Senhor, como nós cantamos ainda há pouco, mude, nos transforme, renova, faz coisas maravilhosas dentro de nós. Unja-nos com um óleo novo, faça coisas poderosas dentro de nós. Ajuda-nos essa noite a guardar, a realmente gravar no nosso coração. Como naqueles dias, Senhor, eu gravava para ouvir depois, que aquilo que o Senhor vai gravar em nossos corações possa ser algo que nós vamos meditar durante essa semana, e que vai levar a gente a um lugar melhor, vai levar a gente a um estágio mais profundo com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Semana passada Deus me deu o privilégio de falar sobre, nessa série, os benefícios de fazermos parte da família de Deus. Quem estava presente, talvez vai conseguir lembrar de alguns dos pontos. Se não, a gente vai refrescar nossa memória falando sobre os 4 benefícios. Existem outros, mas eu escolhi 4 benefícios semana passada de sermos parte da família de Deus. O primeiro deles é... Eu paguei 2 aí para vocês falar, que gravou. Identidade. Primeiro benefício, identidade. Segundo benefício, comunidade. Terceiro benefício, unidade. E o quarto benefício, intimidade. Nós falamos que todas as pessoas que pertencem a uma família se beneficiam desses privilégios, beneficiam do que é realmente a família. E quando você veio fazer parte da família de Deus, isso foi parte de você. Você agora tem uma identidade, você tem agora uma comunidade, você faz parte dessa unidade e você agora desfruta da intimidade dessa família. Hoje nós vamos falar dos propósitos da família de Deus, saindo um pouco do foco dos benefícios e falando agora dos propósitos. Toda família tem um propósito, toda família tem visão, tem planos para ela. Se você faz parte de uma família, você tem filhos, é casado, ou se você, talvez mesmo não sendo casado, mas você é parte de uma família, você nasceu em algum lugar, sua família tem sonhos, tem planos, tem diretrizes, tem propósitos que eles querem realizar. Toda família é assim. Essa semana no meu grupo de conexão, algumas das pessoas que estavam, foi a primeira vez na minha casa, e a gente andou um pouco lá, e eu desci na garagem. Na garagem eu guardo as minhas ferramentas, eu fui mecânico por 16 anos aqui. E por muitas vezes eu argumentei se eu deveria vender, desfazer, afinal de contas tem muitas ferramentas, muito dinheiro. E essa semana eu me lembro de mostrar para uma pessoa, olha, essas são as ferramentas quando eu fui mecânico, e abrir a pessoa olhar, uau, quanta quantidade de ferramentas diferentes. E um deles me fez, eu preciso disso tudo. Eu falei, aparentemente parece que não, né? Porque quem desconhece do ramo que eu trabalhava, acha que basta ter uma chave de fenda, um martelo, né, uma talhadeira, e você resolve tudo. Não, existem ferramentas para cada tipo de trabalho. Ou seja, ferramentas com um propósito designado. Elas foram feitas. E eu me lembro de cada ocasião de você estar trabalhando num serviço e você usar a ferramenta perfeita para fazer o serviço e aquele serviço ser bem mais fácil, porque você estava com a ferramenta adequada. Quantos de vocês usam ferramentas de trabalho e sabem do que eu estou falando? Quando você usa, e quem não usa, sabe assim, quantos de vocês já tentou cortar um tomate com a faca cega? Irmãos, é uma tribulação. Eu tenho uma faca na minha casa que ninguém toca nela, ela é a tomateira. Ela é para tomate, porque eu detesto cortar um tomate e ele amassar. O tomate tem que descer. Então eu falo, não pegue a minha faca de tomate.
E todas as vezes que eu pego ela, eu sou chato, né? Eu sei. Eu vou lá do afiado, eu gosto de cortar um tomate, porque ela é o propósito dela. Eu batizei ela tomateira. Então a gente precisa de saber que cada coisa na vida, cada ferramenta, cada pessoa tem um propósito. Todos nós aqui fomos criados por Deus com um propósito. A família de Deus tem um propósito. Eu tenho 2 textos bem conhecidos e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês, porque às vezes a gente tem que tirar as pessoas da zona de conforto. E um dos confortos que a gente tem tido graças à tecnologia é projetar para vocês todos os textos. Mas como eu tenho vários textos hoje, são longos, eu preciso que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu telefone, o seu tablet, ou você cola aí, igual a gente fazia na prova, né? Do irmão que tem a prova na mão. Quantos fizeram isso, né? Quando você não tinha lá, ficava de olho na prova do outro. A mesma coisa, olha para a Bíblia do outro, se você não trouxe, se você é visitante, não se sinta constrangido. O importante é que você acompanhe a leitura desse texto. Mateus 22, todos os textos que eu vou falar hoje estão em Mateus. Então, se você quiser já manter a sua Bíblia aberta em Mateus, vamos ler 3 passagens em Mateus. Eu tenho somente as referências para você. Numa certa ocasião, uma pessoa perguntou para Jesus sobre o maior de todos os mandamentos. Eu vou ler na versão Bíblia Viva, que eu tenho usado bastante, pastor Fernando tem usado bastante. Talvez a sua versão um pouquinho diferente. Então, ouça e me acompanhe na sua leitura. Qual foi a resposta de Jesus quando lhe perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, sua mente e sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, em importância, é parecido: ame ao seu semelhante como ama a você mesmo. Todos os outros mandamentos e todas as exigências dos profetas nascem destas 2 leis e se cumprem se vocês lhe obedecer. Guarde apenas essas 2 e descobrirás que estás obedecendo a tudo mais. Linda versão, Bíblia Viva. Preste atenção no que Jesus disse. Foi feita uma pergunta muito complexa para ele, muito difícil. A pessoa queria, como muitos de nós queremos, o que eu tenho que fazer? Me resuma aí, porque entenda que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, não só em conteúdo, mas da forma física que nós temos hoje. Eles tinham rolos que eram lidos nas sinagogas, que eram separados de um compilamento de livros, que a gente chama de Bíblia, e eles não tinham o Novo Testamento, eles estavam vivendo o Novo Testamento. E foi perguntado para eles: Jesus, falando de Bíblia hebraica, o Velho Testamento, resume para a gente isso aqui, porque é muita coisa. É muita coisa. Resume para a gente entender isso, para a gente poder, de fato, obedecer a Deus. E Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, sensível, criador de todas as coisas, inclusive da palavra, disse: vamos resumir em 2 coisas: ame a Deus e ame ao seu próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você está cumprindo toda a lei, estará obedecendo a Deus. Uau, super simples. Todos nós podemos fazer isso: amar a Deus e amar o nosso próximo. Isso é obedecer a Bíblia, exatamente, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei. Em uma outra ocasião, Mateus 28, antes de subir aos céus, Jesus agora não foi perguntado, como foi no outro caso. Jesus deu uma direção, Jesus deu um caminho a seguir, um plano para os seus discípulos. Jesus falou do propósito pelo qual ele veio e queria que eles continuassem agora esse propósito. Preste atenção, Mateus 28, versos 19 a 20, se você já encontrou, diz assim: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenha certeza disso, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Até o fim dos tempos, e algumas traduções, até o fim do mundo. Maravilhosa passagem também. Jesus, ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus. E claro, sendo a palavra de Deus, ele tem essa sabedoria, esse poder de colocar em palavras coisas profundas, coisas
muito grandes, mas de forma simples. Ele colocou nesses versos 19 e 20 do capítulo 28, o que é o nosso propósito, o que é a nossa missão, o que é o plano que Deus tem para nós como seus discípulos. Ir por todo mundo, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando ele a guardar essas coisas, ou seja, discipulando ele, e teremos a garantia que Jesus estará conosco todos os dias. Para aqueles que são da nossa igreja, você já sabe disso. Para as pessoas que estão chegando, isso é novo para você. São dessas duas passagens, Mateus 22 e Mateus 28, que nós tiramos o propósito da nossa igreja. E nós falamos isso no nosso website, nós tínhamos colocado sempre antes de você começar um culto, estava aí escrito, porque a gente queria que as pessoas entendessem que o propósito dessa igreja, que o propósito de fazer parte dessa igreja está nessas palavras. E elas são tiradas diretamente desses dois textos que eu falei para vocês. Vamos todos ler juntos, por favor? Será que você pode ler comigo para dar aquela despertada? Diga assim: a igreja Mensagem de Paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo, adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão uns com os outros e servir aos outros. Esse é o propósito da nossa igreja. É a razão pela qual nós existimos. Nós falamos, se você está nos acompanhando, que nós temos chamado de família a igreja. Nós somos a família de Deus. Existem várias igrejas, existem várias famílias e existem vários propósitos. Cada igreja, dirigida pelo Espírito Santo, entende aquilo que Deus tem chamado ela para realizar. Nenhuma igreja vai conseguir realizar tudo. Nenhuma igreja vai conseguir fazer toda a obra de Deus, por isso que Deus levantou várias pessoas diferentes, como somos, para realizar a sua obra. Mas essa igreja entende que o propósito pelo qual nós existimos é para realizar essas coisas. Você vê claramente aí, só observe: ame ao Senhor seu Deus, que está em Mateus 28, é a parte de adoração, ou seja, nós existimos para adorar a Deus, amar a Deus. Mateus 22 também, quando ele diz: ame o seu semelhante como a si mesmo, isso é claramente servir, porque quem ama serve. Você gosta de ser servido, você deve servir aos outros. Mateus 28, quando diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, é o compartilhar as boas novas, é o que muitas vezes nós chamamos de discipular, mas muita gente não entende esse termo, então nós usamos uma forma mais fácil: compartilhar. Você também encontra em Mateus 28 dizendo: depois ensine estes povos, esses novos discípulos, a obedecer todas as ordens que eu lhe mandei, que é o discipulado. Perdão, o outro é o evangelismo, este é o discipulado. E por último ele diz: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a parte da comunhão, porque é através do batismo que a pessoa nasce de novo, a gente já falou sobre isso na primeira semana, e vem a ser parte da família de Deus e conviver na sua intimidade, na sua comunhão. Bem, nem todos nós temos todos esses dons para realizar todas essas obras que Jesus nos colocou para fazer. Alguém aqui consegue fazer todas essas coisas sozinho? Claro que não, porque todos nós somos diferentes. Alguns são melhores em uma área, outros são melhores em outros. Outros, talvez achem que não tem dom nenhum e não tem nenhuma qualidade, mas Deus te colocou algo para fazer, que se encaixa perfeitamente nos propósitos dessa igreja, se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus quer fazer aqui. Deus nos chamou para a sua família para juntos pudéssemos realizar os seus planos. Ele não espera que eu faça tudo, Ele não espera que você faça tudo, Ele espera que nós juntos possamos fazer o propósito que Ele tem nos chamado a fazer. Deus convocou esse grupo de pessoas, colocou esse grupo aqui para realizar essas coisas. Se essa é a sua igreja, se essa é a igreja que você tem feito a sua família, você tem que estar interagindo com esses propósitos dessa igreja. De alguma forma, por isso que eu falei, se sintonize com o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você esteja se avaliando. Em qual dessas áreas você de fato está envolvido? Em qual dessas áreas de fato você está se empenhando? Está deixando que aquilo que você é, que são os seus talentos, a sua vida, está sendo utilizada? Como de alguma forma você pode dizer: eu sou parte dessa família, desenvolvo um bom relacionamento, tenho a minha identidade aqui, faço parte dessa igreja, ou seja, da comunhão dessa igreja, tenho uma unidade, quando eu preciso esses irmãos estão comigo, tenho desenvolvido intimidade, e isso faz parte dos benefícios. Mas de que forma eu estou verdadeiramente fazendo com que os propósitos dessa igreja sejam realizados por Deus? Eu tenho uma pergunta muito importante para nós.
Quem somos e por que estamos aqui? Eu desenvolvi essa mensagem com o pastor César, que pregou no nosso primeiro culto hoje. Semana passada, retrasada, eu fiz com Anthony, como nós tínhamos hoje um visitante no culto às 9h30, e eu e ele sentamos. E nós chegamos a esse ponto. Falou assim, peraí, uma coisa importante, falando do assunto que vamos falar, é fazer essa pergunta. Quem somos e por que estamos aqui? Essa pergunta é, sem dúvida, uma das perguntas mais importantes que todo indivíduo deve fazer. Toda pessoa sã, toda pessoa que quer realizar alguma coisa na vida, ela faz essa pergunta. Diga-se de passagem que essa pergunta é muito, muito encorajada na nossa sociedade. Ela vem de várias formas. Você precisa de se encontrar. Quantos já ouviram isso? Achar o seu eu. Descubra quem você é. Ache por que você está aqui. Muitos até dizem, tire um tempo a sós, num lugar solitário, e vá se encontrar. O princípio, tudo isso é muito bom e não há nada de errado. Mas se nós simplesmente ficarmos em torno dessa pergunta, em torno desse questionamento, ele pode ser perigoso. Por que perigoso? E nós conversávamos sobre isso. Por que perigoso me encontrar e achar o propósito de vida? Porque é o seguinte, irmãos, muitas vezes nós ficamos em torno daquilo que estamos fazendo ou temos que realizar. E esquecemos de fazer uma pergunta muito mais profunda, muito mais importante nesse contexto. Em vez de perguntar por que estou aqui, é perguntar para quem estou aqui. Repita comigo, para quem estou aqui? Porque às vezes nós estamos sendo encorajados a simplesmente perguntar por que estou aqui. E este, como eu vou mostrar para vocês, é perigoso. Porque ele pode fazer você ficar na ideia de somente realizar e não entender para quem que você está aqui. Quem foi que te colocou neste mundo? Quem foi que te formou? A ideia é você não ficar preso, porque o propósito não é um fim em si mesmo. Eu repito, o propósito não é um fim em si mesmo. Realizar essas coisas que a igreja tem para fazer, não é um fim em si mesmo. Ela é apenas um meio pelo qual nós chegaremos a um fim. Quantos podem dizer amém? Ela é apenas uma forma que Deus vai usar nas nossas vidas para a gente chegar num fim muito melhor do que simplesmente realizar essas coisas. Eu dizia para as pessoas no meu grupo essa conexão essa semana, às vezes, irmãos, é fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, que eu descubro quem eu sou e eu descubro quem Ele é. Na verdade, Deus não tinha totalmente para mim somente realizar as coisas, mas em realizar as coisas que Ele tem me feito realizar, eu tenho descoberto quem eu sou e quem Ele é. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pastor Márcio citou aqui há poucos dias, todos nós, pastor Márcio, pastor Suário, e me perdoe se alguns de vocês é da época, eu não vou citar, mas eu cito os pastores Milson, nós fomos líderes de grupos familiares. Quem mais já foi líder de grupo familiar aqui? Grupo familiar, quem mais? Olha quem está ali abençoado, tudo bem, Valdemir? E nós éramos líderes de grupos familiares, chamávamos de grupo de conexão, de grupos familiares. E muitas vezes, trabalhando, tendo que dar duro, eu trabalhava muitas horas, e estava lá diante de um grupo familiar. Mas foi realizando o grupo familiar que eu descobri o meu chamado. Foi fazendo aquilo que Deus tinha colocado naquele momento para realizar, e eu fiz várias outras coisas na igreja, mas eu fui me descobrindo, e fui descobrindo quem Deus é. Esses dias atrás a gente estava vendo uns vídeos lá em casa antigo, eu e a Cris, e a gente estava assim se perguntando, poxa, fulano aqui, a gente começou a rir de pessoas das antigas, e esses vídeos é um barato, irmão, você tem a oportunidade de pegar aquelas fitas cassete antigas da igreja, e alguns de nós estamos aqui há bom tempo, né, alguns irreconhecíveis, transformados verdadeiramente, né? E a gente estava vendo uns vídeos, e eu ficava assim, a Cris falou, mas eu não estou te vendo, eu falei assim, amor, eu era cameraman, você esqueceu? Eu estava atrás da câmera, por muitos anos eu fui cameraman na igreja, por isso que eu não aparecia nos vídeos, ou eu estava na câmera, eu estava lá em cima, e falando lá em cima, nós precisamos muito de ajuda nesse departamento tão importante. Eu fiz isso por anos na nossa igreja, líder de jovem, cada propósito que Deus me colocou para realizar, eu fui me descobrindo, eu fui sabendo quem eu era, e o que Deus esperava por mim. E eu digo isso porque os propósitos que nós temos que realizar são importantes, mas eles não são um fim em si mesmo. Eu tenho uma frase importante para vocês. Nós estamos aqui por muito mais do que uma missão. Muito mais do que uma missão. É muito mais do que realizar uma missão que Deus tem para mim e para você. É bom realizarmos o que Deus tem para nós, mas é muito mais do que isso. Sintonize com o Espírito Santo está tentando te dizer essa manhã. Às vezes há uma resistência no seu coração
de você achar que quem tem que fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, são as pessoas que Deus chamou. E eu quero te apresentar hoje muito mais do que isso. Deus chamou a cada um de nós para realizar para Ele, mas é muito mais do que a missão. A missão é simplesmente um meio para você chegar a um fim muito mais precioso do que você pode imaginar. Eu disse que você estaria lendo outro texto, e esse texto está em Mateus 25. E aqui é a minha mensagem. Até agora eu só apenas dei a introdução. A minha mensagem está nesse texto, que é conhecido como a parábola dos 10 talentos. Eu tenho 10 minutinhos, eu termino rapidamente. O assunto que eu quero trazer hoje é bem simples e direto. Jesus conta essa parábola dizendo que os céus, o reino dos céus, vamos pensar agora em família de Deus, a igreja, é semelhante a esta parábola. Jesus diz assim em verso 14 de Mateus 25: o reino dos céus será ilustrado pela história de um homem que ia para um outro país. E então reuniu os seus criados e lhe emprestou dinheiro para ser empregado em seu nome, preste atenção nessa tradução, enquanto estivesse ausente. Eles iam negociar o dinheiro, preste atenção comigo, no nome de quem? Do chefe, do patrão que estava saindo. Verso 15, ele entregou 5.000 moedas a um, 2.000 ao outro e 1.000 ao último. Em algumas traduções diz talentos, e aqui está uma tradução para você entender que estava falando de dinheiro. Dividido uma proporção de acordo com a competência deles. Então ele partiu para a sua viagem. O homem que recebeu 5.000 moedas começou imediatamente a comprar e vender com elas, e logo ganhou outras 5.000. O homem que tinha ganho 2.000 moedas foi também direto trabalhar e também ganhou outras 2.000. Quero chamar a atenção para o verso 18. Mas o homem que tinha recebido as 1.000 cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Pare somente até aí, a gente vai continuar lendo. 4 personagens, 3 com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. O propósito desses 3 indivíduos era fazer com que aquilo que foi colocado nas mãos deles produzisse mais. O patrão, claramente entendendo a qualidade, que aqui é dito, claramente a competência de cada um, distribuiu de acordo com o que ele sabia que cada um era capaz. Ou seja, não houve nenhum engano da parte do chefe, não houve nenhum engano daquele senhor. Ele sabia que todos eles eram capazes de realizar alguma coisa. Quantos estão me acompanhando? Todos eles eram capazes de realizar alguma coisa, e de acordo com a competência foi colocada uma quantidade de acordo com aquilo que eles podiam realizar. E claramente um recebeu 5.000, outro 2.000 e outra 1.000, mas todos receberam. Vira para a pessoa que está perto e fala assim: ó, onde é que está o seu? Você também recebeu. Hã? Irmão, preste atenção no que eu vou falar. Ninguém nasceu nesse mundo desqualificado por Deus para realizar coisas para Ele. Ninguém. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus, quando planejou a sua vida, a minha vida, Ele desenhou um destino, Ele planejou algo e Ele te capacitou a fazer algo para Ele. As suas 1.000 moedas estão em algum lugar, queira você dar elas ou não, queira você reconhecer elas ou não. Deus colocou sobre você um tesouro que faz com que você possa multiplicá-lo. Se ele for utilizado, e esse texto ele é somente uma ilustração, mas eu tenho para mim que se o de 5.000, que ganhou 10.000, não fosse, depois você vai ver que o Senhor chega para prestar conta, se houvesse continuidade, ele ia ganhar mais, ele ia ganhar muito mais. Vamos continuar a história para você ver. Verso 19, depois de um tempo, ou seja, passado um tempo, o patrão deles voltou de viagem e chamou os 3, eu tenho medo dessa frase, para prestarem contas do dinheiro deles. Eu tenho medo dessa frase. Eu tenho muito medo porque eu sei que um dia eu vou prestar conta a Deus de tudo que eu tenho feito. Eu vou prestar conta a Deus do tempo que eu tenho tomado de vocês. Eu vou prestar conta a Deus do que eu fiz, das coisas que Ele me deu. Eu vou prestar conta da minha família.
Um dia Deus irá nos chamar para prestar contas. Verso 20, o homem a quem ele havia dado 5.000 moedas, trouxe 10.000. O patrão elogiou o empregado pelo bom trabalho, dizendo: você foi fiel em negociar com esta pequena, olha o que ele diz, pequena quantidade. Portanto, eu agora lhe darei maiores responsabilidades. Maiores responsabilidades. Comece as tarefas agradáveis que eu deixei para você fazer. Verso 22, ele diz: depois veio o que tinha recebido 2.000 moedas, com esta informação: patrão, o Senhor me deu 2.000 moedas para usar, olha, eu dobrei a quantidade. Bom trabalho, disse o seu patrão, você empregado bom e fiel, foi fiel com essa pequena quantidade, portanto agora eu lhes darei muito mais. Cenário bem parecido dos dois primeiros, que receberam 5.000 e 2.000, mas agora vem o verso 24, e a gente precisa falar dele. Não necessariamente se encaixa com todos nós, mas nós precisamos de ver essa realidade de pessoas. Jesus continua, ele está falando dos céus, o reino dos céus será comparado a esta parábola. Verso 24, então o homem que tinha recebido 1.000 moedas veio e disse: patrão, olha, e aqui é o segredo de por que ele reagiu assim. Eu sabia que o Senhor era homem cruel. Fiquei com medo que me roubasse o que eu tinha e o que eu poderia ganhar. Portanto, eu escondi o seu dinheiro na terra. E aqui está. Você consegue visualizar a cena? Ele achou que ele estava fazendo um good deal. Ele estava achando que de alguma forma o que ele fez foi bom. Mas qual é a reação do seu patrão? Mas seu patrão respondeu: empregado mau, escravo preguiçoso. Ai, essa tradução aqui não devia ter sido lida aqui, né, irmãos? Essa Bíblia viva, tem gente com o olho desse tamanho para mim. Escravo preguiçoso, já que você sabia que eu ia exigir isso, e exigir o lucro, você deveria pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Olha o que ele diz a respeito dele: tire o dinheiro deste homem e dê ao homem das 10.000 moedas. Porque ao homem bem ao que lhe dão será dado mais, e terá grande quantidade, mas o homem que é infiel, até mesmo a pouca responsabilidade que tem, será tirada. Jogue esse empregado inútil lá fora, no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como eu disse, esse texto não é um texto muito agradável de se ler, principalmente no contexto que nós estamos aplicando hoje, mas é importante porque nós estamos falando de propósitos. A história é uma história viva, real. Jesus ilustra essa história, e quem estava perto dele entendeu o que Jesus estava tentando dizer. Jesus faz uma alegoria entre Deus e nós, entre o Criador e a criação, entre o que o Criador fez e o que Ele espera de nós, e qual deve ser a resposta. E maravilhoso, Deus fala assim, nessa história, pelo menos para mim eu entendo, eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer da minha vida. Ninguém aqui é obrigado a nada, foi nos dado, mas eu tenho a escolha. Assim como esse empregado teve, porque muito bem esse senhor podia ter forçado, mantido sobre eles algum tipo de pressão, mas diz que ele dá e ele vai embora. Nenhuma pressão é colocada sobre eles, a não ser a mensagem que foi lhe trazida. Nenhuma pressão é colocada sobre eles como alguém vigiando eles, sabendo se ele estava... Não, depois de um tempo, vai haver a prestação de contas. Depois de um tempo, o Senhor voltou. E no período de ausência do patrão, houve total liberdade dos empregados. Cada um fez o bem quis daquilo que recebeu. Isso se encaixa perfeitamente conosco. Cada um de nós está fazendo o que bem quer daquilo que Deus nos deu.
Não sei quantos de vocês acompanham as notícias de todos os lugares, mas essa semana parece que, não sei se é fake news, mas aquele repórter famoso do Brasil, Marcelo Rezende, morreu. 65 anos de idade. Eu estou com 35. 45. Não vou falar mais não, que é 45. Sinceramente, eu não quero morrer daqui a 20 anos. Não tenho planos de morrer daqui a 20 anos. Não quero. Só quero se Jesus voltar, mas morrer não. Deixar uma gata dessa sozinha? De jeito nenhum. Eu quero ver muitas coisas, Deus fazendo muitas coisas ainda. Mas quando eu começo a ver que eu estou ficando mais velho, e você riu, você está nessa faixa etária também. De um jeito ou de outro, Jesus está voltando para nós, irmãos. Amém? De um jeito ou de outro, você vai encontrar e vai prestar contas. Cada vez que eu vejo pessoas da minha idade partindo, pessoas que eu assistia, irmãos, os Trapalhões. Eu sou da época dos Trapalhões, só tem o Dedé lá, né? Só o Dedé. O Didi, desculpa, matei o Didi. Mas sério, eu me lembro deles, eu me lembro de tantos programas de televisão, e eu fico pensando, meu Deus, fulano morreu, aquele ator morreu, pessoas que foram ícones na minha época. E eu falei assim, vai chegar o meu dia. Eu não sei se você gosta de velório, eu não gosto, mas acho um tremendo lugar para meditação. Cemitério então, o melhor lugar para você se encontrar. Dá uma voltinha lá e lê os túmulos. A idade que um nasceu e morreu, nasceu e morreu, nasceu e morreu. Vê a história de cada um. E eu falo isso não para amedrontar ninguém, eu quero te sintonizar com o que Deus quer falar conosco esta manhã. Esta igreja tem um propósito, esta família tem um propósito, Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus colocou sobre a tua vida, colocou sobre você a capacitação para você realizar isso. E um dia, assim como vocês estão me ouvindo, você vai prestar conta disso. O texto é claro em dizer que a parábola dos talentos poderia ser muito bem conhecida como a parábola dos propósitos. Não é uma parábola, não é sobre o dinheiro. Por isso que eu disse, não era a missão, era o que aquilo poderia gerar para eles. Para dois foi motivo de melhor intimidade, melhor sucesso, melhores oportunidades. Para um, motivo de separação, distanciamento. Os dois primeiros entenderam que o seu propósito era fazer para o mestre, era realizar para o seu Senhor. Eles estavam aqui por causa do mestre, eles realizaram para o mestre. O terceiro servo estava aqui por causa da sua própria pessoa, sua autopreservação. Claramente quando você lê no texto que ele diz, eu tive medo, eu estava preocupado comigo, eu tive medo que me roubasse, eu tive medo do Senhor que é cruel, eu tive medo, por isso eu fiz isso. Tudo que ele pensou foi em si. As pessoas que não realizam para Deus estão pensando em si. Por que eu digo isso? Porque elas dizem, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não sou capaz, e isso, e aquilo, somente pensando em si. Os dois primeiros é um exemplo de pessoas que não pensavam nelas, pensavam, porque, como eu vou mostrar na minha conclusão, realizar para o mestre requer sacrifício. Requer sacrifício. Temos que decidir para quem estamos aqui. Para quem estamos aqui? Não por que estamos aqui, mas para quem estamos aqui. A sintonia que eu quero que você faça com a voz do Espírito esta manhã é: para quem você está aqui? Para quem você está nesse país? Para quem? Não é porque não, muitas vezes a pergunta está sendo feita errada. Eu estou aqui para, aí você começa a dizer, e a frase é preenchida com coisas pessoais. Eu estou aqui para mim, para minha família, para me fazer isso, para me realizar isso, para me comprar isso, e a gente esquece que um dia a gente nasceu neste mundo pela vontade de Deus. Um dia fomos colocados neste mundo para realizar para Deus. Jesus, antes de partir, diz, ide por todo mundo. Você acredita que só pense comigo, se os discípulos não tivessem cumprido o propósito que Jesus mandou, você estava aqui hoje? Sim ou não? Você acha que você estaria aqui hoje?
Como é que você ouviu falar de Jesus? Como é que você ouviu falar dessa igreja? Alguém cumpriu o propósito de Deus na vida deles. E por isso você está aqui. Eu e a Cris, sempre a gente conversa. Eu não sei quem é aquela mulher, eu acho que ela tem um anjo, né? A gente queria uma igreja católica para ir. Ela mandou a gente para cá. A gente era católico frequentante no Brasil. Todo domingo íamos na missa. E eu falei, você não tem uma igreja aí para nós ir rezar, não? A mulher falou, ela olhou para mim e falou assim, eu vou pôr eles lá. Eu tenho um lugar para te levar. Colocou a gente aqui, a gente nunca mais saiu. 24 anos. E eu falo, glória a Deus, porque alguém cumpriu o propósito de levar as pessoas a Deus. É aquilo que é os 5 propósitos da nossa igreja. Compartilhar as boas novas de Cristo, fazer as pessoas crescer. Eu louvo pelas pessoas que ministraram na minha vida. Quando eu cheguei, Júnior Lopes, Leonor, pessoas que estavam aqui de mim, fazendo a obra de Deus, discipulando as minhas vidas, pastor Flávio, fazendo com que a gente crescesse no Senhor. Se essas pessoas não tivessem cumprido o propósito, eu não estaria aqui. A pergunta que eu tenho para você é, quem vai estar aqui por causa de você? Quem vai estar no céu por causa de você? Quem são as pessoas que serão tocadas por causa da sua vida? Imagine o céu, você chegando e pessoas de mão dadas com você. Quem vai dar as mãos para você? Eu, cada vez que eu me reúno com pessoas que eu sei que Deus está me usando para tocar, eu me alegro, porque eu sei que de alguma forma eu estou influenciando essas vidas. De alguma forma eu estou fazendo multiplicar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. E não há realização melhor, não há gozo melhor de saber que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Estar aqui para Deus requer sacrifício. E eu já vou pedir para quem está tocando, tocar, senão eu não quero passar nem um minuto do tempo. Eu falei que minha mensagem era curta, 15 minutos. Estar aqui para Deus requer sacrifícios. Cumprir os 5 propósitos da nossa igreja requer sacrifícios. Se você pensa que vai ser na sua zona de conforto, nos tempos vazios e vagos que você tem, eu falava com a Cris hoje, eu falei, meu amor, se você não anotar esse tempo nunca vai vir, porque tempo não nasce, tempo a gente faz ele acontecer. Eu abro o tempo da minha agenda para coisas que são importantes. Todos nós, mulheres, homens, o que é importante você faz. Você pode estar estourando, sem tempo, você fala assim, peraí, eu preciso ir lá fazer minha unha. Lá na Jaqueline, ver a Jaqueline agora, tem que ver a Jaqueline para fazer uma massagem. Tem que ir lá na Edith fazer meu cabelo. Você acha tempo? Quanto sabe o que eu estou falando? Você está assim, abarrotada. Mas vai lá. Homem não tem jeito, que a gente já nasceu feio, né? Não tem conserto para nós. Mas vai para a academia, você tem tempo. Vai assistir um jogo de futebol, beisebol, seja lá o que você gosta, você tem tempo. Então não venha com a história que não tem o tempo, porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Quem está realizando para Deus é porque priorizou Deus. Quem está realizando para o Senhor e multiplicando aquilo que Deus deu, está sacrificando alguma coisa. Está sacrificando o seu tempo, está sacrificando o seu dinheiro, está sacrificando a sua reputação. Muitas vezes sacrificando até mesmo o convívio com pessoas que Ele ama para fazer para Deus. Eu vejo esses irmãos que vêm louvar aqui, quinta-feira, toda sexta-feira eu chego aqui, vejo uma cadeirinha verde aqui, que eu sei que foi o Fernando que deixou, que não consegue ficar em pé 3 horas aqui. E a gente chega aqui às vezes no domingo e fala assim, esse irmão não canta nada. Eles estão fazendo o que eles podem para servir a Deus naquilo que Deus chamou eles nessa geração. Aquelas irmãs que ficam em pé lá naquele salto que deve estar doendo pra caramba, e em pé desde que chegou, fazendo com alegria, dando um sorriso para você, dizendo bem-vindo à casa do Senhor. Aqui na frente, o irmão Humberto que fica lá o tempo todo e leva bronca minha, do pastor Fernando, e está lá os irmãos do vídeo. Irmãos, alguém está fazendo alguma coisa para que você esteja confortavelmente recebendo de Deus. Alguém está cuidando dos seus filhos, alguém está fazendo algo para que você receba de Deus. Mas a pergunta que eu tenho é, você vai ficar nesse ciclo somente de receber? Ou você vai multiplicar isso na vida de alguém? Ou você vai retribuir isso para alguém? E você vai dar também sorriso para quem tem te dado sorriso? Você vai servir, alguém está na cozinha agora, cozinhando para a gente comer. Sacrifícios são feitos para alguém ser servido. Mas se você continuar assim, escuta o que eu estou te falando. Não quero te amedrontar, mas é o que Deus mandou te dizer. Sintonize com o Espírito Santo.
você vai chegar diante de Deus como esse servo envergonhado, por ter ouvido várias vezes, por saber que tinha que fazer e não fez. Todos nós podemos realizar mais para Deus. Todos nós podemos perguntar dos propósitos dessa igreja, em qual deles eu estou envolvido? Porque essa é a minha conclusão. Quais dos propósitos eu estou fazendo? Se tudo que estamos fazendo em nossas vidas é dar 2, 3 horas para Deus por semana, ainda sentado, só recebendo, eu quero te dizer, você não está fazendo multiplicação. De alguma forma você tem que perguntar na semana: eu compartilhei de Deus para alguém? Eu estou discipulando a vida de alguém? Eu estou servindo alguém? Eu estou de alguma forma adorando a Deus no meu dia a dia? As pessoas olham para mim e veem um adorador. É só domingo aqui. É só se elas entrarem no Facebook e ver as fotos dele de mãos erguidas. Ou lá no meu trabalho, lá nos momentos que eu estou a sós, que ninguém está vendo, as pessoas veem em mim um adorador. Se é somente aqui, se é somente nesse contexto, nós estamos enterrando nossos talentos. Se é somente aqui, como disse o Fernando há poucos dias, que as pessoas vêm e nos julgam quão somos adoradores ou não, tem alguma coisa errada com a gente. É onde quer que a gente esteja, a gente é adorador. A gente é alguém que compartilha, a gente é alguém que serve, a gente é alguém que ensina, a gente é alguém que tem comunhão. Se as pessoas, para ter comunhão com você, tem que te avisar, pedir permissão, sabe, tem alguma coisa errada, porque não estamos vivendo a verdade da comunhão. Eu gosto de pessoas abertas, eu gosto de pessoas que estão sempre dispostas a estar com você. É bom isso, é maravilhoso isso, porque fala que é comunhão, e essa igreja vive de comunhão. Eu falo para você, qualquer dia na semana você pode ir lá, principalmente das 9 da manhã até as 5 da tarde na minha casa. Eu não vou estar lá mesmo, mas, não, sério, quem sabe onde eu moro, várias pessoas já bateram na minha porta, eu estou sempre aberto a te receber, sempre, porque é parte da nossa vida. Pessoas aqui que eu vejo elas durante a semana, e onde eu paro, eu sei que elas estão ocupadas, elas têm tempo para ter comunhão comigo. É bom isso, é bom você gastar tempo com as pessoas, viver a vida da igreja. Família de Deus, feche os seus olhos, levante o seu coração para Deus agora. Eu quero orar por você. Nós temos 5 propósitos na nossa igreja, e muitas vezes temos dificuldade de cumprir esses propósitos. Propósito da família, mensagem de paz. Nós temos dificuldade. A gente ouve a mensagem dessa, é movido pelo Espírito, sente que precisamos de fazer mais, e a gente está sempre dando desculpas. Mas hoje Deus quer fazer uma mudança nisso. Uma mudança. A fim de cumprir esse propósito, nós vamos ter que sacrificar algo em nossa vida. Eu oro que hoje possa ser um divisor de águas na sua vida. Um divisor de águas onde você se comprometerá com os propósitos de Deus para a sua vida, junto com essa família. Você se comprometerá não somente a receber os benefícios de ser parte dessa família, mas você vai se comprometer com a visão, com o destino, com o caminhar dessa igreja. Ao invés de reclamar do que não tem, dizer: quem está fazendo, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais a vida dessa igreja. Para quem você está aqui? Para você ou para Deus? Eu oro por todos esses momentos. Espírito Santo, sintoniza o nosso coração contigo. Eu oro contra todas as vozes agora, tudo que está te afastando de ouvir Deus, de gravar no teu coração essa verdade. Deus te ama tanto, que derramou o sangue de Jesus na cruz para nos salvar. E esse amor é tão grande por você, que Ele está te dando uma nova chance. Ele está insistindo porque Ele sabe do seu potencial. Cada um recebeu de acordo com a sua competência. O Espírito Santo me mostra que há pessoas aqui que você tem um potencial tremendo, e você está parado
parado. Não porque você está à toa, você está preso nas suas próprias atividades. E Deus está te chamando. Desenterra os seus talentos. Desenterra os seus talentos. Vamos colocar de pé. William, vamos cantar Deus nos ama, e depois eu vou fazer uma oração final, concluindo este culto. Receba o amor de Deus sobre a tua vida quando você canta essa canção. Deixa o Espírito Santo mover seu coração para mais perto dele. Não é a missão, é o que essa missão vai fazer em você. Vamos cantar, William. Mesmo sendo sim pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Adore a Ele, adore ao Senhor. Deus me ama, e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e seu amor é incondicional. Você já teve... Aleluia. Braços abertos pra mim. Você já teve aquela conversa de pé de orelha com seu pai? Aquela assim que ele te fala muitas verdades, mas com jeito de pai amoroso, que quer o seu bem. Em outras palavras, aquele puxão de orelha, que às vezes é dolorido, incomoda, mas que quer nos levar a uma atitude melhor como filho. Eu sinto que Deus está fazendo isso com a gente hoje. Independente do estágio que você está, de multiplicação, de fazer, conta as moedas que Deus te deu, conta os talentos, conta se você de fato está também, porque às vezes a nossa atitude pode ser de, eu estou fazendo, mas também existe a verdade de aquele que recebeu 5 mil e está realizando o potencial de 1, e às vezes Deus capacitou a cada um de forma diferente. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo, muito mais. Eu digo até mais, que há pessoas aqui que receberam 2 e fazem por 5. Quantos sabem o que eu estou falando? Irmãos, há um núcleo nessa igreja de pessoas fabulosas, que receberam 2.000 e fazem 5, 10 mil, uma coisa impressionante. E eu louvo a Deus pela sua vida. Mas a gente pode balancear isso melhor. Se nós levarmos as cargas uns dos outros, se nós ajudarmos uns aos outros, se nós realizarmos juntos para o Senhor os propósitos dele, as coisas vão ficar bem mais fácil. Ao invés de um grupo, um núcleo, todos nós realizando o que Deus nos chamou para fazer. Fala com Deus hoje, tira um tempo. E
Deixa o Espírito Santo falar com você. E eu tenho certeza que, como resultado dessa mensagem, alguns de vocês vão tomar uma posição radical na vida de vocês, porque não é do homem, é de Deus. Vocês estão entendendo a seriedade. E o envolvimento de vocês nos próximos meses vai ser algo notório. E eu disse para vocês, isso é só um meio para um fim muito maior. Sua família, seus amigos, suas finanças e principalmente o seu relacionamento com Deus vai explodir. Vai melhorar tanto, porque você vai entender que você está aqui para Ele, não por você mesmo. Amém? Eu estarei no altar junto com os demais pastores para orar. Pessoas às vezes doentes, sentindo mal, triste. Nós estamos aqui para orar. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem para a gente meditar. Por isso que eu falei do rádio, gravar e ouvir durante a semana. Se for necessário, Fabrício, vou te mandar a sinopse amanhã. Você já posta o mais rápido possível essa mensagem, tá bom? Para que as pessoas possam ouvir de novo e deixar que o Espírito Santo fale com você. Só tem como dizer se Deus falou comigo e me mudou, se houver resposta. Às vezes lágrimas são importantes, mas se ela parar aqui, Deus não me transformou. Amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Pai, eu oro por esse almoço, por essa comunhão. Abençoe essa tarde maravilhosa. Nos leva em paz e proteção. Nos ajude, Senhor, a desenvolver realmente todos os talentos que o Senhor tem nos dado. Continue falando conosco no decorrer desse dia, dessa semana, no nome de Jesus. O altar está aberto para quem precisa de oração, ou até mesmo relacionado à mensagem. Quiser falar comigo, eu estarei aqui embaixo, do seu dispor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.